Você vai começar baixando o molde que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Esse molde tem o corpo, então ele tá assim, olha, dividido, a gente vai ter que emendar. A aba número 1, a parte do molde do lenço umedecido e a aba número 2, que é uma outra opção, caso você queira fazer. Inclusive, eu já trouxe até um projeto usando essa abinha aqui, embora essa esteja com as medidas diferentes. Então, depois que você imprimir o seu molde, você vai conferir se esse guia de medidas aqui, ele mede 3 por 3, porque se ele tiver com essa medida certinha, o seu molde está no tamanho correto. Então, eu vou começar passando para vocês as orientações da aba. Então, como eu falei, temos dois modelos de aba. Eu vou usar esse daqui, que é o de ondinha, porque é uma peça feminina que eu quero fazer. Então, eu acho que a ondinha dá um charme maior. E aqui eu tenho uma dica bem importante para passar para você. Então, não pule esse vídeo, porque durante o vídeo a gente dá as medidas e também dicas importantes que vai facilitar a execução desse projeto. Então, você vai precisar de um tecido externo, de um tecido para forro e da manta. E aqui eu já peguei, posicionei o meu molde em cima da manta e com uma caneta eu fui e desenhei o molde aqui na mão. Então aqui, gente, a gente não tem margem de costura. A gente vai costurar em cima da marcação que a gente tem. Então, depois que costurar, a gente ainda vai ter que dar a margem de costura. Na parte do corpo, vai ser diferente. Então, por isso que eu falei, não pule o vídeo que eu vou passar as informações, tá? Então, depois que você fizer a marcação, você vai cortar a manta, mas não em cima do risco, não. Você vai dar um peteleco pra fora, só um pouquinho, tá vendo? Olha, bem pouquinho, e você vai recortar já toda a volta de uma vez. Fiz o corte, eu vou virar essa marcação para baixo, vou pegar o meu tecido externo e vou posicionar aqui em cima. Vou pegar o tecido de forro e vou colocar em cima. Se o seu tecido estiver direito, nessa hora é direito com direito, tá? Vou lá no ferro e vou passar. Agora eu vou lá na máquina e vou costurar em cima da linha que eu risquei, tá vendo? Em cima da linha mesmo, eu vou fazer toda a minha costura. Lembrando de usar um pontinho da máquina pequenininho, porque a gente tá fazendo peça arredondada. E na parte de cima eu vou deixar aberta, eu vou costurar só na lateral. Agora eu já posso vir e cortar aqui, dando a margem da costura pro tecido, tá? Porque a manta tá presa, mas a gente só vai ter margem de costura de tecido, então evita ficar aquele bololô de manta, principalmente aqui, olha, como a gente tem curvinhas. E se você tiver uma tesoura desse tipo aqui, olha, que é a tesoura de picote, ajuda muito, facilita muito, principalmente por ter curva. Então eu vou cortar. Se você não tiver a tesoura de picote, você pode usar a tesoura normal e aqui, olha, no cantinho você vai cortando até bem próximo da sua costura, só não corta a costura, tá bom? A parte de cima eu já posso cortar aqui, olha, rente, tá? Agora a gente já pode desvirar. Se você não viu esse vídeo, o caixa aparecendo aqui em cima, depois dá uma olhadinha lá, ver como é que faz a necessaire, coisinha mais fofa. Aí você vai lá no ferro e agora passa isso daqui. E ela vai ficar assim, a gente vai deixar essa parte separada, porque quando eu for pra máquina, a gente termina essa parte aqui, a gente faz juntinho lá, tá? Então, a parte da aba, ela vai ficar assim, e a gente vai deixar separada no momento. Agora, a gente vai pegar a parte do corpo, então a gente tem duas partes de molde, a gente vai unir de acordo com as orientações que tá escrito aqui no molde, então unir a parte A e a parte B, e aqui é a metade da parte do corpo, então a gente tem dobra do tecido, então a gente vai precisar espelhar esse molde quando a gente for cortar. Então a gente risca de um lado e risca do outro. Então você vai cortar tecido externo, tecido de forro, duas vezes para a parte de trás e para a parte da frente. Então eu já tenho aqui, olha, dois tecidos de forro com o mesmo tamanho do molde. Vou cortar também a parte de trás, que eu tô fazendo a parte lisa, então observe, ó, eu fui lá no ferro, passei o tecido na manta, então aqui eu tô usando a manta R2, poli 100, e aí depois que eu passei o tecido na manta, que eu fui e marquei
a parte do meu molde de um lado, marquei do outro e aí eu cortei e fiz uma costura de segurança toda a volta. Se você quiser quiltar, você pode quiltar, mas lembrando que quando a gente quilta, primeiro a gente quilta um pedaço maior, depois que a gente vai lá e corta. Nesse caso, essa parte de trás eu não quiltei, eu só posicionei na manta. Então, eu fiz a costura de segurança toda a volta. Você vai contar, olha, daqui, dessa parte que você tem aqui pra cima, 1,5 cm e vai fazer uma marcação com essa caneta que apaga com ferro ou com lápis 2B. Essa parte aqui vai ser a parte de trás, então a gente já adianta. E também você vai achar o pique central aqui da peça. Você vai dobrar e vai fazer o pique central. E para a parte da frente, eu fiz da mesma forma. A diferença é que aqui eu tô usando 2 pedaços de tecido, eu tô usando um retalhinho. E eu fiz quilt nessa parte de baixo, usando apenas a medida das bolinhas. Então, eu fiz uma costura entre as bolinhas. Então, olha que lindo que fica, tá vendo? Olha que graça. Então, se você quiser fazer como eu fiz, você vai cortar uma faixa medindo uns 17 centímetros, mas você posiciona ela aqui, passa e quilta, se você quiser. Aí você já pode prender uma rendinha, que eu tô usando uma rendinha de algodão. E pra parte de cima, você vai usar um tecido medindo 22 centímetros pelo tamanho que você tem aqui da sua manta. Se for quiltar, corta maior, né? Depois você vai refilar de acordo com o tamanho do seu molde. A gente vai precisar também da parte das costas, que vai ser onde vai entrar o bolso do lenço umedecido. E aqui eu já deixei adiantado, e essa parte já tá em cima de uma manta, e a medida que eu tenho para ela é de 22 centímetros, que é a largura do meu molde completo, por 23. Passei o tecido na manta, achei o meio aqui, olha, tanto na horizontal quanto na vertical, e eu fiz um X. Aí eu peguei o nosso molde que tá lá, dobrei ele ao meio e fiz um pique em cima e um pique embaixo. Dobrei mais uma vez, fiz um pique aqui, olha. Então, eu marquei os 4 cantinhos. E quando ele tava dobradinho, eu fui e fiz um pique no meio. Porque quando eu colocar ele em cima, assim, olha, eu tenho o quadrante certinho. Então, eu tenho o meio aqui e eu vou respeitando. E aí, é só pegar um lápis ou uma caneta dessas que apagam. Aqui não é legal você usar caneta esferográfica não, porque pode manchar, tá? Eu usei o lápis aqui e aí você faz a marcação toda a volta. E pro tecido de forro, eu corto um retalho que seja maior, tá vendo, ó? Ele encaixa sobrando tecido aqui dentro. Então, eu já tenho meu tecido externo aqui em cima da manta, eu vou colocar direito com direito do meu tecido de forro, vou pra máquina e vou fazer uma costura toda a volta. Então, agora eu convido você, porque a gente já tem algumas partes aqui, e aí a gente vai montar. Então, vem costurar comigo lá na máquina. Vamos começar, então, pela parte do bolso. Como eu já tinha te mostrado lá na mesa, a gente vai colocar direito com direito. Esse tecido externo, ele já está sobre a manta, também é manta R2 Poly 100. E agora a gente vai fazer uma costura exatamente em cima da marcação que eu tenho. Ponto miudinho na máquina, pra gente conseguir fazer um bom acabamento, porque a gente tem curvas aqui. Agora a gente vai cortar, deixando uma margenzinha aqui, olha, em torno. Você pode fazer uns piquezinhos aqui, ó, nas curvas. Agora eu vou pegar e vou jogar o tecido que eu tenho aqui, olha, pra trás. Vou dar uma trabalhada na costura, ó, vou fazer assim, pra ele acamar, e vou lá no ferro e vou passar. Ela vai ficar assim. Agora a gente pode fazer um pesponto toda a volta com um pé de máquina. Aí eu aproveito e faço a costura toda a volta e posso refilar o que sobrou. Aí você vai pegar uma faixa medindo 5 centímetros pela largura que você tem aqui. O meu tá até um pouquinho maior. Se você tiver entretela, você pode entretelar. E aí você vai colocar direito com direito. Vai fazer um pé de máquina. Você vai virar pra trás
você vai dar 1 centímetro, pode vincar ou pode ir lá no ferro passar, e você vai colocar aqui, ó, em cima da costura que você fez. E observe que eu coloquei esse debrum deixando a parte do meu lenço assim, olha, nesse sentido, e não assim, tá? Como muitas das vezes a gente vê, né, em necessaire de bebê, ele dessa forma, aqui ele vai ficar assim, olha, de comprido. Aí a gente vai pegar a parte do corpo do fundo. Lembra da marcação que a gente fez aqui embaixo, que eu pedi pra vocês deixarem 1,5 centímetro a partir aqui da caixinha de leite? Você vai pegar essa outra parte que tá aqui, sem o debrum, e você vai colocar aqui, bem encostadinha na marcação. E você vai fazer um pé de máquina. Fez isso, ó, virou e rebateu. Então, você vai precisar ter essa margenzinha aqui, ó. Porque quando você fechar a caixinha de leite, você vai ter o tamanho certinho pra você fechar a caixinha de leite e não ficar passando em cima do monte de tecido. Então, agora eu vou rebater essa costura. Posso aproveitar e já prender aqui nas laterais esse bolso aqui. E já começa a dar forma, não é? Olha que legal. Agora eu vou fazer a parte da frente, vou colocar direito com direito e vou fazer a costura aqui, olha, com um pé de máquina. Virei pra cima e eu já posso prender com costura de segurança todo o restante do meu tecido. Aí a gente vai pegar a parte da aba, que eu já tinha feito a costura. Eu não filmei porque já tem vídeo aqui no canal da Necessaire, então se você quiser ver como é que eu faço a costura na ondinha, olha a necessaire que eu já falei pra vocês. Agora eu vou aproveitar e vou fazer aqui, olha, o rebate da costura toda a volta, pra gente montar essa parte aqui, que já tá quase terminando. Rebati a minha costura, tá vendo? E agora eu vou posicionar ela na parte de trás, justamente aqui, olha, no pique que a gente fez aqui no meio. Também vou achar o meio da minha aba e vou colocar direito com direito. E vou fazer uma costurinha aqui, olha, de segurança, prendendo essa aba no corpo. Agora a gente monta o corpo. É aqui que eu quero chamar a atenção, assim, para que vocês possam observar uma coisa. Essa parte aqui, você costura em cima da marcação que você fez na manta. Essa parte aqui você não costura em cima da marcação que você fez. Você usa a marcação para cortar. E aí daí você costura, tá bom? Então agora a gente vai fechar as laterais e a parte de baixo. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo, ó? Aquela marcação que eu faço, tá vendo, ó? Como é que ela casa certinho aqui. Você tem uma margenzinha legal pra poder costurar e não ficar tudo grosso. Por isso que a gente faz essa marcação. Agora eu vou te dar a sugestão que é opcional. A gente vai estar fazendo uma alcinha aqui, olha. Aqui eu vou fazer uma alça pequena, mas você pode fazer uma alça grande pra pendurar no corpo. Essa alcinha, ela serve pra prender no carrinho, mas também você pode carregar na mão ou fazer alça maior para carregar no corpo. E para fazer essa alcinha, você vai precisar de uma faixinha de tecido medindo 5 centímetros. Você vai passar ela no meio e vai achar o centro dela. Da parte daqui você encontra o centro, daqui você encontra o centro. Vai fazer essa dobradura aqui, como se fosse um viés, tá vendo? E aí a gente vai encontrar as duas partes e vai fazer uma costurinha na beiradinha do lado de cá e do lado de cá. Então aqui eu tenho duas faixas com 30 centímetros cada uma. E pra finalizar, né, pra fazer o acabamento, eu vou usar essa pecinha aqui, que é um engate desses de mochila, só que olha o tamanho desse engate. Aqui pra esse projeto eu vou usar o branco, então é só encaixar ele aqui e vou fazer uma costurinha aqui, bem delicada, só pra prender esse engate um no outro. E aí você pode deslocar, deixar ele assim, olha,
para um lado, para o outro. Aqui eu não vou deixar muito grande o meu não. E vou prender essa parte no encontro da lateral. O meu cordão já com esse engate que é pequenininho, tá totalizando 40 centímetros. Então eu vou colocar aqui de um lado, vou fazer uma costurinha de segurança. Aí a gente vai finalizar agora a parte do forro, que a gente vai prender igualzinho a gente prendeu a parte da frente. A gente vai colocar direito com direito, vamos fechar as laterais e fechar a parte de baixo. A abertura, porque a gente vai desvirar a peça, vai ficar pela lateral, então você costura, dá retrocesso, deixa uma parte aberta, começa a costurar de novo e finaliza, tá? A gente vai fazer isso lembrando de colocar o tecido direito com direito. E agora a gente vai colocar direito com direito para finalizar a peça. E você vai ver que peça fofa, linda. E quem é iniciante, gente, vai dizer pra mim que é difícil? Ela é trabalhosa, mas difícil ela não. É porque ela tem algumas etapas, né? Então, assim, se arrisque. Mesmo se você for novinho na costura, tá começando agora, ouse, se arrisque, vale super a pena. Depois você vê o resultado, tenho certeza. Encontra as costuras bem certinhas aqui, alfineta toda a parte de cima e vamos costurar para finalizar a peça. Coloca pra dentro, leva lá no ferro, passa direitinho, porque agora a gente só precisa rebater a costura aqui em cima. E olha que peça mais fofinha, gente, coisa mais linda, né? Eu usei os tecidos do meu baú de retalhos, só o forro que eu tinha um tecido maior, tanto é que é a parte que eu mais usei. Agora o restante foi tudo do meu baú de retalhos que eu usei. Isso aí é uma peça muito linda, olha só. E pra finalizar, a gente vai usar o botão tic-tac, que eu tô usando o botão Ritas. Mas você também pode usar o tic-tac de metal, que é o botão 80. Ou pode usar aquele botão de ímã. Você que define aí como é que vai ser o botão que você vai usar. Eu vou tá colocando esse botãozinho aqui. Eu vou tá usando a minha etiqueta, que ela é acrílica e ela é espelhada. E eu vou posicionar aqui, olha, para dar um super charme na minha peça. Então eu vou finalizar e eu trago o resultado final das opções que você pode fazer, tanto com a abinha redonda quanto com aquela outra abinha que eu deixei o molde para vocês. Olha só o resultado final, coisa mais linda, não é? Uma peça que a gente teve como base, aquela necessaire de ondinha que tem aqui no canal. Depois você clica no card que vai estar aparecendo aqui em cima e dá uma olhadinha no vídeo. E nesse vídeo eu conto que eu comecei a fazer a necessaire assim, ó, em formato maior para botar lenço umedecido. Na época eu também era iniciante na costura, então por isso que eu disse que qualquer pessoa, até mesmo quem está iniciando, vai conseguir fazer esse projeto. A diferença é que nesse aqui a gente colocou apenas o bolso pelo lado de fora, né? O bolso do lenço umedecido pelo lado de fora. E ela cabe tanto aqui, olha, o lenço umedecido, e na parte de dentro ela é espaçosa, olha, e cabe suficientemente aqui, olha, para você colocar as fraldinhas. De repente dá para colocar um bodyzinho, um shortinho, uma calça dessas de malhinha. Também cabe uma peça fácil, rápida, prática para quem é mamãe, que precisa ter aí os braços livres, uma super opção, né? E como eu já mostrei para vocês, a gente trouxe essa versão aqui, e também esse outro aqui, e também a outra opção, que é a opção mais masculina, que eu usei retalhinhos, né? Enfim. Então, se você gostou de uma das peças, eu gostaria muito que você me contasse aqui embaixo nos comentários qual a das três que mais te interessou, que você achou mais bonita. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!